Fala galera, beleza? Bora responder a nossa pergunta de número 1, referente às diferentes fases do ciclo menstrual? Bora lá então! Respondendo então a nossa pergunta número 1, coloco aqui para vocês o caso clínico, que a gente também já viu lá no vídeo de apresentação do caso clínico 2, qualquer coisa vocês dão uma olhadinha lá, tá? Deixei o link na descrição, caso vocês ainda não tenham visto. E trago aqui a pergunta número 1. Em relação ao ciclo menstrual, peço para vocês nomearem as duas fases visualizadas sob a perspectiva ovariana e peço para vocês apontarem o evento que divide esse ciclo em duas partes. Então aqui, povo, nós temos uma figurinha que está apresentando o ciclo menstrual. Algumas curiosidades sobre o ciclo menstrual, eu consigo analisá-lo sob a perspectiva ovariana, que foi até que eu perguntei para vocês aí, né? A gente consegue analisar sob a perspectiva hormonal e a gente também consegue analisar sob a perspectiva uterina. E conforme cada análise, a gente consegue nomear as fases de diferentes maneiras. Então, quero trazer alguns conhecimentos iniciais para vocês, povo. O ciclo menstrual, um ciclo menstrual considerado regular, assim, um de almanaque, vamos dizer assim, né? Até do jeitinho que a Silverthorne explica, que o Guyton explica, é um ciclo regular de 28 dias, que é o ciclo que bate com a paciente do nosso caso clínico. Então aqui nós temos o primeiro dia, vejam, onde eu estou aqui com o meu laser. Aqui a gente vai ter a metade do ciclo, onde eu estou com o meu laser. E aqui no final é o 28º e último dia. Só lembrando, né, galera? Cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo. Então tem mulheres que menstruam, por exemplo, que apresentam um ciclo de 30 dias, 32 dias, 26 dias, enfim. Eu vou explicar como se fosse com 28 dias, porque é a maneira mais fácil de explicar. É a maneira, novamente, como a Silverthorne, como o Guyton, eles também explicam. Quando é que o ciclo menstrual ele se inicia? É justamente o início da menstruação. No 14º dia, a gente vai ter o evento que separa o ciclo menstrual em duas partes. Como é que é o nome desse evento? A ovulação. E aí, qual é o evento que caracteriza o final do ciclo menstrual? Momentos antes de um início de uma nova menstruação. Por quê? A partir do momento que se tem o início de uma nova menstruação, a gente tem o início de um novo ciclo menstrual. Então vejam só, agora falando de uma maneira mais detalhadinha. A primeira parte do ciclo menstrual, ela vai ser chamada, sob a perspectiva ovariana, de fase folicular. Por quê? A gente vai ver, no começo do ciclo menstrual, alguns folículos ovarianos, que até vão ser tema da pergunta número 2, se desenvolvendo. E o que a gente vê, né? Esses folículos vão produzir os hormônios que controlam a primeira metade do ciclo menstrual, com ênfase nesse aqui, galera, no estrogênio. Então o que acontece? Como os folículos têm um papel importante na primeira metade do ciclo menstrual, essa primeira parte é chamada de fase folicular. Sendo que o principal hormônio que está envolvido com o controle do ciclo menstrual aqui na primeira parte, estrogênio. Até a título de curiosidade, se a gente analisa o ciclo menstrual sob a perspectiva hormonal, a gente pode chamar essa primeira parte de fase estrogênica. Aí o que vai acontecer, né, galera, que a gente já comentou? Vai ter aqui a ovulação, depois da ovulação, a gente vai ter a formação de um corpo lúteo, que vai produzir bastante progesterona. Só que o que acontece? Se não ocorrer a fecundação, esse corpo lúteo vai degenerar, a produção de progesterona vai diminuir pra caramba, vejam só a linha preta. E aí esse evento vai culminar com o quê? Com uma nova menstruação, com um novo ciclo menstrual. Então quando a gente analisa sob a perspectiva ovariana, o que a gente vê? O corpo lúteo produzindo os hormônios ovarianos, com um papel importante da progesterona. Por isso, sob a perspectiva ovariana, a gente pode chamar essa segunda parte do ciclo menstrual de fase lútea. E por curiosidade, sob a perspectiva hormonal, a gente pode chamá-la de fase progestacional. Por quê? Porque a progesterona é o principal hormônio envolvido na segunda metade do ciclo menstrual. E aqui eu trago o gabarito para vocês. E aí, como é que vocês saíram? Mataram bem? Conseguiram responder tranquilamente? Agora que nós já respondemos a pergunta número 1, com certeza já estamos mais preparados, já estamos mais preparadas para responder a 2, a respeito dos diferentes folículos que a gente encontra nos ovários. E dando um spoilerzinho da pergunta número 4, o funcionamento das pílulas anticoncepcionais tem a ver com a ovulação, tá bom? Mas enfim, só tô dando diquinhas aí para vocês irem respondendo as perguntas desse nosso caso clínico, tá legal? É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e um abraço.